foi o seu ano de 2022? Se a gente abrir bem os olhos, nós vamos enxergar muito mais motivos de gratidão, né, do que motivos de pesar. Antes a gente entrar na reflexão bíblica de hoje, nós vamos ter alguns momentos de oração. Ano novo, precisamos de uma porção nova, né? Da graça, da bênção de Deus. E a gente vai começar orando por aqueles que a igreja tem preparado para cumprir a missão Além Mar. A irmã Tami, ela já está nas Filipinas, olha só que coisa, enfrentou perrengues assim, bem típico de missionário, né? Ficou sem mala. Já pensou, uma moça da cidade, sem mala, sem as coisinhas dela, teve que se virar, e vida de missionário é esse mesmo, né? Daisky e Vitória estão em Panorama agora, numa série de avaliação psicológica, né, para entrar na obra, e eles já receberam o primeiro perrengue também, assim como a Tami. O sonho de fazer a ITED na África do Sul fez água. Eles não sabem para onde vão, estão em grandes incertezas. Olha só, esses 3 irmãos queridos, nesse momento, grandes lutas, grandes vitórias. Nós cremos que coisas bonitas já estão acontecendo e eles vão experimentar coisas bonitas. Nós vamos, como igreja, orar por eles agora, para que o Senhor seja honrado através deles, que eles experimentem coisas lindas com o Senhor. Pai Santo, nós apresentamos nessa manhã a vida dos nossos queridos, a vida da Tami Nakayama, lá nas Filipinas, ilhas remotas, onde Jesus ainda não é conhecido. Que a Tami seja um instrumento precioso, ungido pelo Espírito Santo, para anunciar Jesus Cristo naquela região, e também ela experimente, ó Deus, uma intimidade, uma comunhão nova, nesse ano de 2023, a nossa querida irmã, ó Deus, ela cresça na intimidade com o Senhor, a sua vida de fé possa ser incrementada no nome de Jesus. Colocamos o Daisky e a Vitória, ó Deus, esse sonho, esse projeto que teve desvio de rota, eles não sabem para onde vão, mas o Senhor já sabe. Ajude-os a descansar, na certeza de que aquele que os chamara, continuará conduzindo passo a passo, esse exercício de fé tão difícil. Deus, pedimos que o Senhor lhes conceda discernimento para saberem qual o caminho a tomar, as decisões importantes a fazer, e assim eles deem prosseguimento nessa obediência ao chamado missionário para as suas vidas. Então esses 3 irmãos, ó Deus, nós confiamos para que no ano de 2023 possam continuar firmes na fé, sendo conduzidos passo a passo pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Queremos orar por você, profissional, você empresário, que este ano de 2023 seja um ano de prosperidade, sim, porque a prosperidade na vida do crente é um testemunho diante da sociedade, né? Para que Deus te dê sabedoria nas decisões a serem tomadas. Vocês enfrentaram um tempo tão difícil, né, de pandemia, de restrições. Se estão de pé porque o Senhor sustentou. Alguns tiveram a renda diminuída, né? Alguns até perderam emprego. Alguns tiveram as portas do negócio fechado. Mas nós vamos pedir para que Deus os abençoe. 2023 seja um ano próspero, para a alegria dos crentes e para a glória do Senhor. Tá? Então você que trabalha, tem que sustentar a sua casa, você que tem o seu próprio negócio, fique de pé. Nós vamos orar por isso especificamente. Sua profissão, seu negócio, seu emprego. Deus Santo,
Aqui estão os teus filhos e filhas, que reconhecem que tudo aquele que tem hoje provém das tuas boas mãos. Pedimos agora sabedoria do alto, para que eles saibam gerir os recursos, fazer uma boa gestão dos negócios, para que cada qual possa crescer na sua área profissional, onde o Senhor os tem plantado. Deus, em nome de Jesus, que cada um saiba se posicionar como verdadeiros seguidores de Jesus, que o amor ao dinheiro não venha ser uma tentação a ponto, ó Deus, de desonrar Jesus na sua ética profissional, que Jesus possa ser o cabeça sempre, o sócio majoritário do seu negócio, Jesus seja mais importante do que o seu patrão que lhe assina o contra-cheque, para que, olhando ou não, ó Deus, eles continuem seguindo com muita dedicação, que eles possam se distinguir dos demais pelo zelo, pelo profissionalismo, ó Deus, pela perícia no trabalho. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, e assim consigam conquistar o pão de cada dia, ter o suficiente para levar uma vida digna, e se assim o Senhor permitir, ó Deus, ter ainda mais para acudir o necessitado, para, ó Deus, investir na obra da expansão do teu reino. Assim, Senhor, nós colocamos cada um aqui, pedindo a tua bênção, no nome de Jesus, amém, amém. Você que é estudante, ensino fundamental, ensino médio, universitário, né? Você que está se preparando, é muito difícil estudar, né? Quem estudou sabe, tem gente que quando faz a formatura, faz um culto de ações de graça pessoal, por ficar livre. Eu, quando me formei na faculdade teológica, eu quase que prometi para mim mesmo, nunca mais vou estudar, agora eu vou trabalhar. Eu fiz mais 2 pós-graduação depois, né? Porque eu vi necessidade, mas porque é difícil, não é fácil estudar, né? Às vezes parece que a cabeça vai fundir, né, Kendi? Parece que falta neurônio, mas tem o neurônio suficiente, viu? Vamos pedir para Deus abençoar com inteligência, né? Tiago fala, se alguém falta inteligência, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Vamos pedir para que seja um ano, né, Laurinha? Esse ano vai ser melhor que o ano passado, para que Deus abençoe, mas é lógico, tem que fazer a parte, né? Tem que fincar o traseiro na cadeira, colocar os olhos nos livros e estudar, para que seja um ano próspero nos seus estudos. Estudantes da igreja, fica de pé, nós queremos orar por você. Seja um ano assim, muito proveitoso, vocês possam prosseguir, vocês não sejam daqueles que colam, viu? O crente não cola na escola, né? E também não passa cola. Se alguém pedir cola para você, faça como muitos daqui falaram já, assim, eu não passo cola, mas se você tem dificuldade, eu te ajudo a estudar, eu te ensino, você seja daquele que ensina, que ajuda. Pai Santo, colocamos os estudantes desta igreja, vão enfrentar mais uma maratona ao longo do ano 2023, cada um aqui que está de pé, está reconhecendo que tem uma necessidade a mais, o Senhor já proveu capacidade e inteligência, naquilo que lhes faltar, que o Senhor acrescente, no nome de Jesus, e ajude-os, ó Deus, na diligência, ajude-os na disciplina. Tantos distrativos concorrem com os estudos, que cada um possa se dedicar, e nessa dedicação já estarão honrando ao Senhor, e o Senhor honre a dedicação de cada um, e possam aprender, possam crescer, possam se formar bons profissionais, para ir na sociedade, ó Deus, abençoar essa nossa nação, que tanto carece de bons profissionais. Assim, ó Deus, nós abençoamos cada estudante dessa igreja, no nome de Jesus, amém, amém. Algumas mães estão enfrentando lutas com os filhos. Se tem uma arena que mais abate as mães, e alguns pais também, é quando filhos não estão bem. Quando filhos não estão bem na saúde, alguns filhos não estão bem na fé, né? Alguns filhos têm
tem problemas emocionais, tantos problemas. Nós queremos pedir para Deus, o tema da nossa série de início de ano é Quero Viver Algo Novo. Essas mães querem ver algo novo na vida dos filhos. As mães que querem oração pelos filhos, coloque-se de pé. E eu peço para colocar sua mão no seu ventre, de onde o seu filho saiu. Vamos pedir para que Deus abençoe o seu filho, Deus proteja. Que 2023 seja um ano de coisas novas na vida dos seus filhos. Pai Santo, estão aqui mães, algumas delas, semeado o chão do seu quarto com lágrimas, orando na tua presença a favor dos seus filhos e filhas. Deus, em nome de Jesus, esses que saíram dos seus ventres, algumas mães gestaram filho apenas no coração, mas todas elas, ó Deus, sofrem por causa dos seus filhos, clamam a favor dos seus filhos. Que 2023 seja um ano onde os jovens, alguns muito novos, outros mais adultos, possam romper na fé. Jovens que estão desviados possam ser resgatados, reencontrar o caminho, ó Deus, para o Senhor. Jovens que estão enfrentando lutas emocionais, ó Deus, doenças no corpo, doenças na alma, sejam curadas pelo Senhor. Que o Senhor os visite com bondade e poder. E assim, ó Pai, essas mães, ó Deus, que estão clamando e confiando os filhos no Teu altar, possam mais adiante estar na Tua presença, agora acompanhado dos próprios filhos, para glorificar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajude essas mães, cada uma delas, a confiar de que o bom Deus, o Deus em quem elas têm confiado, já está nessa causa. Que os filhos, aonde estiverem, tenham a presença do Senhor ao lado, protegendo, guardando e conduzindo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma última oração nesse início de ano. Quero orar pelas famílias, e a gente sabe que a base da família é o pai e a mãe. E muitos casais estão enfrentando lutas crudelíssimas. Casais que estão debaixo do mesmo teto, mas há muito tempo a afeição, a ternura desapareceu. Infernos dentro de casa, que filhos têm presenciado com lágrimas. Mesmo que o seu casamento esteja bom, eu quero convidar os casais a se colocarem de pé. Você estará no mínimo representando casa. Todo mundo aqui conhece algum casal que está sofrendo. Então você vai estar orando por esse casal. Se o seu casamento está bom, ótimo. Se o seu casamento está bom, pode ser melhor, né? Esse ano a gente está gestando ainda um encontro de casais em outubro. Eu descobri que a coisa está tão feia, que estão pensando em fazer um encontro nacional, né, de casais da nossa convenção. A pastora Kátia Suzuki, de São José dos Campos, tem conversado comigo. Então é uma área muito importante, né? Os casais, então, se puderem ficar de pé, e se possível de mãos dadas ainda, né? Nós vamos orar pelos casamentos, pelas famílias. Deus santo e bendito, queremos clamar ao Senhor uma visitação especial. Os casamentos têm sido alvos de ataque feroz do mundo das trevas. Casais que têm o coração sangrado, ferido. Ó Deus, casais que não conseguem mais conversar. A paz tem deixado suas casas. Famílias têm sido diretamente afetadas por causa disso. Deus, realiza algo novo este ano. Ressuscita relacionamentos quebrados, destruídos.
que eles possam ver o poder de Deus se manifestando em suas casas. Transforma, Senhor, o coração do marido, transforma o coração da esposa. Realiza esta obra mais uma vez. Espírito Santo, mostra caminhos, faz gerar corações quebrantados, humilhados, para que a esposa se volte para o marido e o marido para a esposa mais uma vez. E esses casamentos restaurados, possa, Senhor, ó Deus, ser um caminho facilitador para o cumprimento da última profecia lá em Malaquias. Os corações dos pais se voltando aos filhos, e os corações dos filhos se voltando aos pais. Sabemos que isso somente o Senhor pode fazer. Opera então, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo que tem estado no meio de nós, venha estar de maneira mais forte, incisiva, dentro das famílias, ó Pai, da sua igreja, e assim, com famílias restauradas, o Senhor tem uma igreja mais forte, mais atuante, uma igreja que glorifica o Teu nome. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Muito bem, queridos. Quero viver algo novo. Quantos aqui querem viver algo novo? Queremos viver coisas novas, né? Tem coisas velhas que são boas. Tem coisas que vivemos em 2022, queremos que sejam repetidas. Em 2023 não queremos. Tivemos, a maioria de nós, refeição 3 vezes ao dia. 2022, nós queremos que se repita esse ano também. Tivemos o convívio familiar em 2022, queremos isso em 2023 também. Tantas coisas boas. Tivemos, graças a Deus, né, culto presencial, depois de culto só online. Queremos também, mas queremos coisas novas. Precisamos de coisas novas. E você sabe, e como igreja também. Isaías 43, versos 18 ao 21. Vamos lá. Isaías 43. A palavra de Deus diz aqui: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Essa é uma palavra profética de ânimo e de encorajamento surpreendente. Deus está falando aqui, queridos, através de um profeta, que começou o seu ministério por volta do ano 740 a.C. Por que é surpreendente? Porque ele estava falando para um povo que ainda nem tinha nascido. Ele estava falando para um povo que iria nascer, iria sofrer o cativeiro mais de um século depois. Esse povo estaria cativo lá na Babilônia, e isso aconteceria só no ano 605 a.C. Já pensou? Você fazer uma profecia para alguém que nem nasceu ainda. Você iria morrer muito antes deles nascerem. Sabe por que Deus pode fazer isso? Profetizar tão antes. Porque o Deus de Isaías, o Deus de Israel, que também é o meu Deus, é o seu Deus, a quem nós amamos, a quem nós servimos, Ele não está preso às amarras do tempo. O tempo é uma coisa nossa, porque Deus é o Senhor da história. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Como Ele mesmo, Ele falou para o salmista, Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Tudo sobre a nossa vida o Senhor já sabe.
Por isso ele pode muito bem dizer aquilo que vai acontecer lá adiante. Se o Senhor é o seu Deus, você está em boas mãos. Porque Ele não é pego de surpresa. Ele conhece o teu passado e também o seu futuro. Aliás, Ele não apenas conhece o seu futuro, Ele já está lá te aguardando, além do vale, depois da esquina. E Ele diz aqui no verso 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não vivam no passado. O povo de Judá, assim como já tinha acontecido muito antes, com seus irmãos do norte, o reino do norte, o reino de Israel, ele desapareceu no ano 722 a.C. Foi levado para o cativeiro e a gente não sabe mais o paradeiro das 10 tribos do norte. Agora era o povo do sul que estava sendo disciplinado por Deus. Nessa futura disciplina, nesse futuro cativeiro que está sendo profetizado, eles seriam humilhados. Eles seriam humilhados. E nesse contexto de humilhação que ainda viria, é que foi escrito o Salmo 137. Olha só o que diz Salmo 137, do verso 1 ao 4. Tudo que Isaías está profetizando ainda ia acontecer. E quando acontecesse, eles iam sofrer isso aqui. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que ela havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? É isso que aconteceu, quando finalmente se cumpriu a profecia do cativeiro. O passado estava tomando conta da mente, do coração dos exilados. Quando você está numa situação ruim, já é difícil. E se a sua mente é levada para o passado, naquele tempo bom, esse ruim de hoje fica pior ainda. Porque a gente começa a comparar a alegria de ontem com a tristeza de ontem, e aquilo parece que vai nos esmagando. Eles lembravam, da terra que emanava leite e mel, da casa de Deus, onde eles prestavam culto, onde ofereciam sacrifícios, onde eles falavam com Deus e esse Deus lhes era favorável, um Deus sob cujas asas eles encontravam abrigo, refúgio, amparo, provisão. Mas tudo isso ficou no passado. E a gente não pode viver o presente, principalmente um presente difícil, somente com as lembranças boas do passado, as coisas bonitas. Isso só aumenta a nossa dor. Então, esse povo aqui, ele tinha muita coisa no passado. Passado imediato e um passado distante. Porque o povo de Israel sempre conheceu a própria história. Aqui acho que a maioria não conhece a história do bisavô. Quem conhece a história do bisavô aqui? Do avô. Do avô. Quem conhece a história do avô? Nem metade. Está vendo? Mas o povo de Israel conhecia a história de séculos atrás. Eles conheciam. Olha lá o que ele fala no versículo 15. Eles lembravam da experiência lá no Egito, olha só. Isaías 43, em 15. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. E o próprio Senhor diz, então está vendo? Ele está falando isso aqui da lembrança do êxodo.
lá da época de Moisés. É um povo que conhecia a história. A igreja de Suzano, que bom que tem história, né? É uma das poucas igrejas que tem o livrinho com a história da igreja. Se você não conhece a história da sua igreja, procure-nos depois, a gente tem bastante desses livros. Mas tinha essa história. O povo de Israel sabia lá atrás, Deus fez sinais e maravilhas. O povo passou pelo Mar Vermelho. O povo sabia dessas histórias. Essa história era preciosa. Mas olha só o que Deus fala no versículo 18. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Esqueça o que aconteceu. Não fiquem lembrando das velhas histórias. Aqui na versão a mensagem. Né? Eugene Peterson traduz assim, olha, esqueça o que aconteceu, não fiquem lembrando de velhas histórias. É o próprio Deus falando. Tem hora que Deus fala para a gente lembrar do passado. Né? Jeremias fala isso. Não é? Lamentações 3:21. Né? Traga à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, coisas que vai dar esperança é para lembrar. O passado é bom para a gente ter gratidão, para lembrar do poder de Deus. Mas há momentos que Deus fala, esqueçam o passado. Esqueça o passado. Gente, a esperança, ela costuma germinar de um solo marcado pela bondade de Deus. Sabe, um passado onde tem muito do agir, da bondade de Deus. Então, esse tipo de passado é bom. A gente dá uma espiada lá, reconhece Deus, o agir de Deus, as visitações de Deus. Sabe aqueles momentos de intimidade com o Espírito Santo? Quando Ele falou e a gente ouviu, quando Deus fez, isso é bom. A gente lembra dos milagres, da provisão de Deus. A gente vai lembrando dos livramentos. Isso tudo é bom para gerar gratidão e esperança. E então seguir com coragem. Agora, passado não é um lugar para a gente armar tendas. Né? O profeta falou o quê? Não vivam no passado. A gente não deve intoxicar o nosso coração com saudosismo e nostalgia. Tem gente que não consegue porque olha com tanta saudade do passado que deixa de viver o presente. Gente que coisa mais comum na boca é, ai, naquele tempo eu era feliz. Né? No meu tempo que era bom. Se o tempo era passado, o presente deixou de ser o seu tempo e já deixa de viver. Então, no passado, Isaías está reconhecendo, olha, Deus libertou a gente do Egito. Ótimo. Mas, isso pouco serviria para esse povo que não estava no Egito. Estaria onde? Na Babilônia. Né? Por que não serviria? Eles não teriam lá na Babilônia, por exemplo, um mar vermelho para atravessar, tá certo? Eles teriam um deserto. Uma situação nova exigiria um agir novo de Deus. A gente tenta... É igual esse pessoal da libertação. Né? Lá em Cuiabá, a gente teve que muito trabalhar com libertação de pessoas endemoniadas. Eles começam a fazer cartilhas. Parece que Deus tem que sempre agir daquele jeito. Né? E aí você segue aquela cartilha e em muitas situações não funciona. Né? Porque são situações novas, completamente novas. Eu mesmo nunca tive uma experiência de duas pessoas ter o mesmo processo de libertação. Né? Cada coisa diferente que vai acontecendo. Situações novas requer caminhos, soluções novas. Obrigado, filho. Olha o que Deus fala no verso 19. Que Ele está fazendo uma coisa, o que, irmãos? Nova. É Deus que está fazendo uma coisa nova. Se Ele está fazendo uma coisa nova, como que eu vou pegar receitas antigas? Né? Ele falou que já está surgindo. Olha só, o povo não estava vendo. Gente, isso é surpreendente. Deus está fazendo algo novo, mas às vezes a gente não percebe. E agora a gente pode lembrar de como foi lá no Egito. Como é que foi a libertação no Egito? O povo estava lá escravo no Egito, estava sofrendo, mas Deus estava fazendo algo e eles não estavam vendo, eles não estavam percebendo, não estavam sentindo lá no Egito. Se você for ler o livro do Êxodo, você vai ver o quê?
enquanto o povo de Israel estava sendo oprimido lá no Egito, Deus estava gerando uma criança no ventre de uma hebreia. Tá certo? Chamado Joquebede. O povo não estava sabendo. Enquanto estava acontecendo um terrível infanticídio, toda criança, Faraó mandou matar. Uma criança foi colocada no rio Nilo, e a própria filha do Faraó resgata essa criança e tira do rio. Enquanto o povo se movia sem esperança nenhuma, sofrendo, chorando, uma criança do povo de Deus estava sendo criado na corte egípcia, tendo a melhor formação, educação, sendo preparado para ser um príncipe. Enquanto o povo continuava chorando, o libertador de Israel estava sendo forjado durante 40 anos no deserto de Midian. Deus estava agindo, mas o povo não estava vendo, o povo não percebia, o povo não via. Deus está agindo na vida do seu povo, Deus está agindo na sua vida. A gente não está vendo. Quando a gente começa a enxergar dessa maneira, fica mais fácil atravessar o momento de tempestade. Fica mais fácil a gente enfrentar os momentos de privação. Deus já está agindo. E agora, mais uma vez, Deus tem coisas novas em curso, e estava falando através do profeta Isaías. Queridos, lembre-se de uma coisa: rotas novas para esse novo de Deus, mapas velhos não funcionam. Caminhos novos precisam de mapas novos, né? Porque velhos caminhos vão levar a velhos destinos. Deus está fazendo uma coisa nova, preparando algo novo. Agora, pensa comigo, num caminho que você nunca andou antes, num caminho que você não tem preparo, como você chegar no lugar certo? Para a estrada você tem um Waze, né? Agora, no nosso caso, na nossa vida de fé, nós temos aquilo que a palavra de Deus diz, aquele que nos toma pela nossa mão direita e nos conduz. O crente tem aquele que vai conduzi-lo por caminhos que ele não sabe, caminhos que vão surpreender. Agora, para isso, a gente precisa estar colado no Senhor. Eu acho que se você é um crente normal, todo mundo é crente normal aqui ou não? Crente normal, ele decide, pelo menos Gênesis ele vai ler. Porque esse ano eu vou ler a Bíblia, né? Tem Bíblia de crente que o livro do Gênesis está preto, mas chega lá no Números, está branquinho, né? Mas tá bom, melhor começar do que nunca começar, né? Tem que colar, gente, vamos chegar até o fim esse ano, vamos ler a Bíblia inteira esse ano, né? Ler a Bíblia todos os dias, vamos orar, né? Vamos tirar a poeira lá do quarto secreto. Às vezes o quarto é tão secreto que nem você sabe mais chegar no quarto secreto, né? Crente tem que orar. Vamos fazer esse quarto secreto assim, ficar com um lugar gasto. Gente, Salmo 37, 4, 5. Olha a palavra de Deus para nós aqui. Vamos lá, vamos ler junto. Agrada-te. Salmo 37, 4 e 5. É o 37, 4 e 5? Isso. Oh, glória. E ele agirá. Vamos confiar, vamos entregar, né? Agora, como é que você vai saber o caminho do Senhor? Como é que você vai mostrar deleite no Senhor? É quando a gente está com o Senhor, né? O nosso irmão José e a Maria aqui, ó, eles se deleitam, têm prazer um na companhia do outro. Por quê? Você está sempre junto, né? Depois de cada entrega, ele tem que voltar lá só para dar um cheiro lá na Maria, né, Maria? Ele se deleita na esposa.
presença. Crente que fala que ama Deus e não gasta tempo com Deus, não tira tempo, é mentira. É mentira. Né? Mas nós somos um povo que ama Jesus, amém? E Jesus vai ver isso aí. E a gente vai experimentar o resultado disso. Deus faz, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E nós confiamos em Deus. Mas ele não costuma, esse é o problema, né? Dar spoiler daquilo que ele faz. Deus faz muita surpresa. Seria bom se Deus sempre falasse antes, não é? Deus não fala. Essa é uma dificuldade que nós temos. Discernir o mover de Deus em meio ao sofrimento. E as nossas lágrimas atrapalham muitas vezes a gente perceber isso. Deus mesmo, diz a palavra aqui em Isaías, já estava fazendo algo novo. Fazendo algo novo. Às vezes a gente confunde o fazer algo novo com eliminar obstáculos. No Egito, para Deus trazer o novo para aquele povo, uma condição de cativos, para uma condição de libertos, na terra que mana leite e mel, na Canaã prometida, Deus não tirou o Mar Vermelho. Mas Deus fez um caminho pelo Mar Vermelho. O problema não era o mar agora para o povo que estava na Babilônia. O problema era o deserto. E olha o que Deus fala, versículo 19. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Vejam, o deserto que era o grande desafio para a sobrevivência. O deserto que nós sabemos até hoje impõe dificuldades. Não seria removido da frente do povo de Israel. Mas Deus lhes daria condições para atravessá-lo. E nós sabemos o quê? Que atravessou, porque até hoje existe uma nação chamada Israel. O povo está lá, provando que isso de fato aconteceu. É lógico que eles tiveram que voltar da diáspora, né? Mas Deus abriu um caminho no meio do deserto. Quando Deus não tira as pedras do caminho, Deus não remove as lutas, os vales, os montes, os oponentes. Ele dá condições para atravessá-lo. Né? E assim, depois que a gente conclui, só depois, via de regra, a gente vai concluir com Rommel, né, um escritor americano. Ele escreveu essa frase, esse texto lá no seu livro, Deus Trabalha no Turno da Noite. Abre aspas. Então, quando você acorda de manhã, quando abre os olhos, sua mente desperta, pode apegar-se a este pensamento. Deus trabalhou a noite inteira por sua causa. Mas a gente percebe só depois. No processo, a gente tem que ter fé. Então, gente, o novo de Deus não tem muito a ver com mudança de geografia, né? Mas com a companhia de alguém especial, que é Ele próprio. Então, o novo não tem muito a ver, a gente tem que se preocupar com onde, mas com quem. Com quem? Após essa disciplina, o Senhor chama enfaticamente, né, depois de passar por isso, Deus vai chamar esse povo como? Meu povo, meu escolhido, povo que formei para mim mesmo. Não é que em algum momento, no cativeiro, no sofrimento, eles tenham deixado de ser. Mas ele está enfatizando por quê? Porque eles precisavam ser lembrados disso. Porque a nossa identidade vai nos dizer como a gente vive. Isso é muito importante, porque quem sabe quem é, sabe para que existe. A gente viu a Copa agora, não é? O Messi sabe quem ele era, não é? É o craque, goleador. E no final, aconteceu um milagre. O Brasil inteiro aplaudiu, né, pelo Messi, não pela Argentina. Misericórdia, não é? Mas pelo Messi a gente aplaudiu, a gente ficou feliz. Qual era a missão do povo?
O povo tinha que saber quem ele era, para saber qual é. Olha, versículo 21. É a missão do povo de Israel, é a missão do povo de Jesus hoje aqui. É a nossa missão, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Nós fomos criados para honrar Deus. O crente que honra a Deus, não importa a situação que viva, ele é alguém realizado. É alguém que olha para trás e fala assim, a minha vida está valendo a pena. Quando chegar no último dia, vai ser igual a dona Mariko Miyake, com quem eu estive um dia antes dela falecer, o médico já tinha avisado, falou assim, pastor, eu estou em paz. A minha vida foi boa, gente, a vida dela foi terrível, de sofrimento. Mas ela fala assim, ela começa a olhar para trás, ela foi uma boa esposa, uma boa avó, uma serva dedicada, que mulher fantástica, a senhora Mariko Miyake. Eu e a Chia conhecemos muito bem essa mulher, porque ela, a gente sabe, a vida dela honrou a Deus. Então, não importava a condição, sabe, de total impotência. Eles estavam no cativeiro, lá na Babilônia. Viriam estar, né? É a palavra profética. Porque não se tratava aqui de Judá ser forte ou fraco, ter exército ou não ter exército, de estar pronto ou não. Pois a palavra aqui diz o quê? Deus fala, eu estou agindo. Porque quando Deus age, a gente pode descansar. Né? Deus trabalha enquanto a gente está dormindo. Deus é quem estava agindo. E é Deus quem iria fazer coisas novas. No versículo 13 desse capítulo, tem uma pergunta retórica aqui, olha. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, o que, irmãos? Agindo Deus? Se Deus está agindo na vida da igreja, na sua vida, na sua família, alguém pode impedir, irmãos? Não. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é quem está agindo, que está fazendo coisas novas, nada, ninguém, coisa alguma vai poder impedir. Amém ou não? Amém. A gente precisa crer na palavra de Deus. Deus, ele faz essa pergunta mais ou menos parecida lá em Romanos 8, naquele capítulo magistral, quando ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Ninguém pode. Se Deus é quem está agindo, ninguém pode. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, continua sendo a mesma coisa. Deus tem poder para mudar a ordem e alterar qualquer circunstância. Ainda assim, que coisa surpreendente, porque ele fala que ele nos criou para o louvor da sua glória. Ainda assim, então ele confia a nós, os seus filhos, para fazer a sua obra. Se eu fosse Deus, não faria isso. Por quê? Porque Deus faz melhor que a gente, não faz? Né? A gente faz muito mais. Quando esses dois aqui, que não é mais pequeno, eram pequenos, eu deixei eles cozinhar comigo. Não é porque filho pequeno gosta de cozinhar com os pais. Toda vez que eles cozinhavam comigo, demorava muito. Fazia mais sujeira. Não ficava bonito. É verdade. É um negócio assim, o pessoal falava que aquilo era comida, há controvérsia se aquilo era comida. Mas é assim. Agora, por que eu deixava meus filhos cozinhar comigo? Porque o propósito não era alta gastronomia, não é? Era relacionamento. O propósito era ter tempo de pai com filho. É construir memórias. Um dia, esse aqui não estará mais, eles vão lembrar. Né? Eu acho que por essa saudosa memória, eles vão fazer com os meus 12 netos. 6 de cada um já e vai ser uma benção. Para você, puxa, foi tão bom com o papai, eu também quero. E o nosso Pai Celestial nos permite, irmãos, viver para louvor da glória. Não é que Deus vai exigir de nós excelência, porque se Ele quisesse excelência, não que Ele não mereça, entenda. Se ele quisesse mesmo excelência, Ele conferia aos anjos, e não a nós. Ele confia a nós para que a gente possa participar, a gente se relacione com Ele, tenha momentos de intimidade com o Senhor. Olha só que coisa boa.
para concluir o último texto, Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Para aquele povo Deus fez para o louvor da glória dele. Aqui ele está dizendo, continua a mesma coisa. Esse é o propósito. E Deus vai fazer coisas novas na sua vida, na minha vida, nessa igreja. Né? E lá na frente, a gente vai prosseguir vivendo para o louvor da glória de Deus. Olha que coisa boa. Muito bem. Nós vamos orar agora por isso. Para viver o novo de Deus. Em 2023. Ele fala, não viva no passado. Liberte a sua mente das glórias passadas. Desfaça a barraca que você armou lá no passado. O passado foi. A gente vive hoje. E a gente mira o futuro. Então, o passado, as alegrias, as glórias, deixa lá atrás. Deus tem coisas novas e pode te surpreender, serem ainda melhores amanhã. Coisas novas requerem atitudes novas, é ou não é? Continuar fazendo a mesma coisa, da mesma maneira, esperar resultado diferente, gente, é estupidez, né? Essa aqui é uma frase comum já na internet. Mas é uma verdade. Você quer um casamento novo este ano? Quantos querem um casamento novo? Ninguém. Eu quero. Então, por querer um casamento novo, eu não posso agir com a Xia do mesmo jeito que eu agi em 2022. Eu tenho que fazer coisas novas. Eu tenho que ser um marido 2.0, né? Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser mais carinhoso, mais paciente, menos chato, né? Eu tenho que encontrar caminhos para isso. Você quer um relacionamento novo com seu filho, com a sua filha, este ano 2023? Então tem que mudar algumas coisas. E comece reconhecendo que tem atitudes tuas que não estão legais, né? Que você tem que mudar o seu posicionamento de pai e de mãe. Tem que ser menos chato, menos implicante, né? Talvez mais presente. Tem pai que só cobra e nunca está presente, só critica e nunca elogia. Eu sempre falo para os pais, a balança emocional fica equilibrado quando para cada bronca, e quando é pequeno, para cada disciplina, você tem que ter, para balancear, 10 beijos, 10 elogios, 10 presenças. Aí equilibra. Porque aí o filho fala assim, esse pai que está me disciplinando, ele me ama. Agora, se nunca tem pai que faz o contrário, né? Ele é 10 bronca e um elogio. Mais ou menos, parece que elogio, né, no aniversário do filho. A gente tem que mudar. Você quer o seu negócio novo este ano 2023? Não pode trabalhar igual, não é? Não pode trabalhar igual. Fala assim, pastor, o meu patrão nunca me promove, os outros que entraram depois são promovidos. Adivinha por quê? É porque puxa saco. Não, provavelmente não é isso, né? Se esmere, seja proativo, trabalhe mais. Isso aqui não é para ser promovido apenas, é para a gente honrar a Deus assim. Daniel foi um cara assim, José foi um cara assim. As pessoas oram pela unção de Daniel, unção de José, aquela unção de governo, de administração, mas não quer a unção do trabalho, da dedicação, do esforço, do sacrifício. 2023, Deus faz coisas novas, mas vamos ajudar Deus indo na mesma direção. Deus faz para cá, a gente não pode ir para cá. Coisas novas. Coisas novas, você quer ter uma vida espiritual mais forte, robusta, experiências com o Espírito Santo, mas nunca ora. Que 2023 seja um ano de virada para você. Vamos orar, vamos buscar. Eu estou buscando ainda mais esse ano. Eu estava falando com o pastor Mateus lá no retiro de pastores, voltamos essa semana agora. A gente todo ano, a Hollins começa, os pastores se reúnem, a gente busca Deus, o presidente dá uma direção para nós. E eu falei assim, eu quero fazer tudo, eu quero fazer novo a partir daqui já. Eu sempre sentei no fundo, deixava os outros pastores sentar na frente. Esse ano, as duas primeiras filas não tinha ninguém, mas eu estava lá.
né, sozinho. Às vezes o pastor Job estava do meu lado, mas eu estava sozinho. Eu falei assim, não, Deus, aqui eu quero enfiar na minha cabeça que eu tenho que fazer coisas novas, para experimentar coisas novas da parte de Deus. É só um sinal, não é nada místico. Mas a verdade é que precisamos. Deus tem coisas novas. Você quer coisas novas. Vamos colocar uma nova energia, né? Uma nova força, andar um pouco mais e experimentar coisas novas. Eu acredito que Deus já está fazendo coisas novas. Né? Deus já está fazendo. A gente vai se surpreender. Mas enquanto Deus está fazendo, vamos honrar a Deus. Né? Vamos falar assim, Deus, eu confio que o Senhor está fazendo. E lá na frente a gente vai ter surpresas maravilhosas. Porque nós somos o povo de Deus. É o Senhor que nos conduz. Fica de pé. Fica de pé. Cada um, onde está, ore ao Senhor agora. Certamente alguns desafios, alguns convites da parte de Deus. Você teve alguns insights na sua mente do que fazer. Não estou falando só de força humana, gente. Aí a gente não precisa de Deus. Estou falando da gente caminhar na direção de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Deixar Deus conduzir, certamente através da obediência. Mas Deus vai acrescentar. É a nossa ação acompanhada da ação do Espírito Santo, que nos capacita, que acrescenta, que fortalece, que anima. Ora a Deus em nome de Jesus, curva sua cabeça, fala ao Senhor, fala, Deus, eu quero viver coisas novas. Eu não sei o que o Senhor está fazendo aí nos céus, no mundo espiritual, mas ajude-me a crer. Ajude-me nessa área, coloque essa área específica que você precisa do novo de Deus para este ano. Apresente ao Senhor, fala, Deus, sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu sei que eu vou conseguir, me ajuda a viver a minha parte. Ora ao Senhor, saia aqui deste ambiente com a convicção de que você foi ouvido, e que você está caminhando numa via paralela daquela em que Deus está agindo, na mesma direção, na mesma sintonia. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos como igreja, como família, como pessoas, nesse primeiro culto do ano de 2023, nós queremos primeiramente mirar o próprio Senhor aí no seu trono de glória, ó Deus, e relembrar de que Tu és o nosso Deus e Senhor. O Senhor é aquele que já está agindo, o Senhor é aquele que está fazendo coisas novas, e como nós precisamos dessas coisas novas, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos crer de que o Senhor já está agindo, para que a nossa alma não desfaleça, não desmaie e fique pelo caminho. Deus Santo, cada um aqui apresentou diante de Ti, ó Deus, coisas novas e específicas que estão mirando, que estão necessitados. Queremos crer, Deus, que o Senhor já ouviu. Oh, meu Pai, que as famílias vão experimentar um renovo nos relacionamentos, nos vínculos familiares. Ó Deus, na vida profissional muitos vão experimentar, empresarial, ó Deus, direção nova, quem sabe, uma assistência especial da Tua parte. Deus, na nossa vida de fé, na nossa caminhada espiritual, ó Deus, conhecer novos patamares, viver plataformas novas de fé, oh meu Pai, em nome de Jesus, e como igreja, ajuda-nos, ó Deus, a viver um tempo novo. Ó Deus, como igreja, queremos viver um tempo, Senhor, nós clamamos por um tempo de salvação, de alcance de almas. Estamos lutando tanto para ampliar o templo. Queremos ampliar o número daqueles que vão herdar a salvação.
Deus, traga sobre o alto Tietê uma grande nuvem de arrependimento, para que as pessoas, ó Deus, reconheçam o pecado, se arrependam, ó Deus, e tenham a fé salvadora gerada em seus corações. Deus, abençoa então. Nós aguardamos com expectativa, e enquanto aguardamos, queremos viver para o louvor da glória de Deus, no nome de Jesus, amém, amém.